Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Saindo aqui de João Pessoa, embarcando para o Rio de Janeiro agora. A fila já está ali andando, o pessoal já está entrando. E é claro que eu tinha que parar aqui para trazer algumas dicas rápidas de direito constitucional. Não podia deixar de vir dividir com vocês, nesse pouquinho tempo que eu tenho, o nosso conhecimento. Estamos aí há uma semana da prova do exame de ordem, muita gente fazendo concurso, e eu sei o quanto é importante. Cada momento desse que a gente traz algumas dicas, faz revisões, e quem sabe a gente acerta as questões de prova, não é isso? Bom, mandar um beijo a todos vocês que estão aí, para eu poder falar que meu tempo é curtinho. Lorete, te amo. Ritinha, Júnior, Pati, Kaique, Loli, a galera toda. Se vocês puderem, façam isso que a Loli fez, seguidores convidados, tá? Então faz isso que a Loli fez, seguidores convidados. PB, como será o aulão de véspera do Portal F3? O aulão de véspera, como ele sempre é, bombado de energia positiva, muitas dicas e a melhor aula do Brasil, pode confiar. Uma equipe de professores imbatível, com a transmissão de qualidade perfeita, e a nossa energia positiva e o nosso amor, que só no Portal F3 você encontra, tá certo? Bom, vamos lá. Gente, olha só, eu vou dar aqui algumas dicas sobre direito constitucional rápido em alguns temas que vão completar o que eu venho falando todo dia. Vocês sabem que todos os dias eu estou dando dicas, ok? De direito constitucional e direito tributário aqui. E se vocês assistirem todos os dias, tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir gabaritar na prova, seja na prova do AB, seja nas provas de concursos, vocês vão gabaritar o que vai cair na prova de vocês. A gente está fechando o programa todo, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou trazer com vocês rapidinho algumas dicas aqui, começando falando sobre CPI, tudo bem? CPI. Gente, a CPI é a chamada Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, ela tem uma função investigatória. É quando o Poder Legislativo desenvolve a função investigatória, a função inquisitória, para analisar fatos específicos, buscando constatar se existe ou não a prática de comportamentos atentatórios à supremacia do interesse público, à coisa pública, então ao erário. Então a CPI, ela se instaura dentro do Parlamento para que, através dela, o Poder Legislativo desenvolva uma atividade de investigação, podendo investigar a suposta consumação de fatos ilícitos, daninhos à supremacia do interesse público e à integridade do patrimônio público, violadores da moralidade administrativa, agressivos ao erário. A CPI, ela pode ser instaurada, viu gente, unicamente na Câmara, unicamente no Senado, ou uma comissão mista formada por deputados e senadores unindo as duas casas parlamentares. Para que se instaure, é necessário um quórum mínimo de 1/3. No mínimo, 1/3 dos deputados para uma CPI na Câmara. No mínimo, 1/3 dos senadores para uma CPI no Senado. Caso se trate de uma comissão mista, 1/3 ou mais dos deputados e dos senadores. Instaurada a CPI, lembre-se que ela vai investigar fato certo, específico, determinado. Tem que haver a delimitação do fato a ser alvo da investigação. Até para que as pessoas que vão se submeter a uma investigação que pode devassar a vida delas, elas saibam exatamente no que serão investigadas e para o que precisarão organizar a sua defesa. Então não cabe a instauração de CPI, o cuidado na prova, para a investigação de fatos incertos, de fatos genéricos, de acontecimentos genéricos. Vou dar um exemplo bem tosco. Não cabe CPI para investigar a sua vida. Vou investigar a sua vida. Não, em CPI você não vai. Você vai investigar o meu envolvimento num desvio de dinheiro, numa operação bancária, num desvio de verba pública, tudo bem. Especifique o fato, objeto da investigação. A CPI, ela tem que ter prazo certo na sua instauração. A CPI é instaurada para a investigação por prazo certo. Agora, esse prazo pode ser prorrogado. Então, na sua prova, observe duas características. Tem que ter prazo certo, mas o prazo pode ser prorrogado. Todavia, a prorrogação do prazo não pode extrapolar a legislatura. A CPI não pode sair de uma legislatura e continuar na outra. Esgotada a legislatura, há de se encerrar aquela CPI. Pode até se convocar uma outra CPI na legislatura seguinte.
Mas aqueles que estavam, amo direito, obrigado aí pelo convidar os seguidores, amo direito, aqueles que estavam como parlamentares conduzindo a CPI, no final da legislatura eles concluem o mandato. Então a CPI não pode ultrapassar a legislatura, tudo bem? Não obstante, cabe a prorrogação de prazo, não pode, amo direito, não pode, Mark, ultrapassar a própria legislatura. Lembrem-se que a CPI não tem poder de condenação. O que a CPI faz é obter conclusões, e ela pode concluir no parecer final que ela vai apresentar, como relatório final, que ocorreram crimes, que ocorreram atos de improbidade, mas ela não condena, ela não aplica pena. Cuidado em prova, a CPI não condena o investigado. A CPI conclui, na opinião que ela extrai ao final, no seu relatório final conclusivo, pela prática de ilícitos civis ou penais. Todavia, a CPI não tem poder de condenação. Ela encaminha suas conclusões ao Ministério Público, sendo o caso as autoridades policiais, para que essas promovam a persecução da aplicação da pena, evidentemente no Judiciário, com a participação indubitável do Ministério Público. Tudo bem? A CPI tem alguns poderes, viu, gente, que a priori seriam próprios das autoridades do Poder Judiciário. É o que a gente costuma dizer, que a CPI tem poderes próprios do Judiciário, os poderes de investigação. Só que esses poderes, eles são controlados pelo princípio da proporcionalidade. Então o STF ele vai analisando caso a caso quais são os comportamentos que uma CPI pode praticar ou não, dentro dessa ideia da liberdade de exercer atos próprios do Poder Judiciário, para que a gente não tenha uma desproporcionalidade na harmonia dos poderes e na separação das funções. É claro que a CPI tem poderes próprios do Poder Judiciário na atividade jurisdicional, está escrito no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Todavia, esses atos não podem ser desproporcionais. Daí que ocorre um controle caso a caso. E o próprio STF, em diversas hipóteses, diz, olha, isso não. Isso aqui fica numa cláusula de reserva ao Poder Judiciário, que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. A cláusula de reserva de jurisdição é aquela cláusula que diz que certos feitos não podem ser praticados pelo Poder Legislativo sem autorização do Judiciário. E a CPI tem que respeitar. Não há uma lista quanto a esses comportamentos. O que nós temos são análises caso a caso. E o Judiciário vai construindo, através dos cases que o Supremo julga, uma jurisprudência consolidada. Por exemplo, é muito comum se perguntar em prova se a CPI pode praticar interceptação telefônica. Não pode. Se entendeu que seria desproporcional autorizar o Legislativo uma medida tão agressiva à intimidade e privacidade. Somente com ordem judicial se pode ter o grampo, a interceptação. O que a CPI pode fazer, e aí tenha cuidado na prova, é quebrar o sigilo telefônico, que não é a interceptação. Lembrem, para não errar na prova, a interceptação é você escutar a conversa, ter acesso ao conteúdo da conversa. Isso entra frontalmente na intimidade e na privacidade das pessoas. A quebra do sigilo é você saber quem ligou para quem, qual foi o tempo da chamada, qual foi a data. Então a quebra de sigilo não é a interceptação. O que a CPI pode fazer sem autorização judicial é quebra de sigilo, mas não interceptação. Com sua atenção, passageiros da Avianca, do voo 6195, destino Guarulhos. Essa é a chamada final para embarque pelo portão de número 2. Sua atenção, por favor, passageiros da Avianca, do voo 6195, destino Guarulhos. Essa é a chamada final para embarque pelo portão de número 2. Bom, então, a CPI, por exemplo, a CPI não pode promover medidas de invasão de domicílio para prender documentos sem autorização judicial. Não pode praticar medidas cautelares de arresto, sequestro, penhora. Então, a gente não pode praticar todo e qualquer tipo de ato próprio das autoridades judiciárias. Haverá um controle casuístico, caso a caso, tudo bem? Para a gente analisar o que é que fica dentro da reserva de jurisdição e o que é que foge à reserva de jurisdição. Tudo bem? Quanto ao sigilo bancário, o Supremo mudou a jurisprudência agora em fevereiro desse ano, tá? Então o Supremo voltou atrás quanto à necessidade de autorização judicial e entendeu pela desnecessidade, ok? Bom, ainda que seja bastante dividido na doutrina, o Supremo agora em fevereiro julgou a matéria e mudou o entendimento dele, flexibilizando essa situação. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Voltemos. Meus amados, então, a CPI, uma pegadinha boa de prova sobre a CPI é a seguinte: 1/3 ou mais dos deputados querem a instauração da CPI, ok? Querem a instauração da CPI. 2/3 não querem. Esses 2/3 podem barrar a CPI? Não podem. Não podem barrar.
O STF já tem uma jurisprudência pacífica que o que se protege com o quórum de 1/3 ou mais é o chamado direito das minorias. Em certas situações, a Constituição autoriza certos feitos com quóruns minoritários. Minoritários, quando eu falo, é menos da metade dos parlamentares. Então, 1/3 ou mais, 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores é menos da metade. É que para certos feitos, especialmente o poder de investigar comportamentos supostamente ilícitos, para proteger a supremacia do interesse público, é possível que uma minoria instaure o feito. Atenção, passageiros, Avianca, seu embarque está sendo finalizado pelo portão de número 2. Então, na prova, se 1/3 ou mais dos parlamentares quiserem a instauração da CPI, o resto tem que acatar, não podendo barrar a CPI, tudo bem? Então essa foi aqui a primeira dica que eu queria trazer, o primeiro rol de dicas no assunto CPI. Tem que ficar esperto que meu embarque já está rolando ali, não posso perder o voo, tá? Bom, vamos lá. O segundo tema que eu quero trabalhar com vocês é quanto à organização do Estado. Organização do Estado. Existem alguns ramos do direito que ficam na competência legislativa concorrente e outros ficam na competência privativa da União. Lembrem-se que tem alguns ramos do direito que não é privativo da União legislar. Os estados podem legislar, o DF, a União, em competência legislativa concorrente, tudo bem? Então, vejam, a gente tem alguns ramos que estão lá no artigo 24, inciso 1, inciso 2, em que para esses ramos, caso caia na sua prova, é de competência legislativa concorrente a liberdade de legislar. Direito urbanístico, direito financeiro, orçamentário, tributário, econômico, penitenciário. Lembrem-se, Rafa Barreto entrou aí na live. Foi Marcelo Machado que entrou aí também? Vocês viram se foi ele? Se foi Marcelo Machado e Rafa Barreto, os professores aí do Portal F3 que estão na live, Marcelo Machado e Rafa Barreto, acho que são eles, né? Rafa tá aí, já vi. Então lembrem-se que para legislar em direito urbanístico, direito financeiro, orçamentário, tributário, econômico, penitenciário, a gente pode ter União, Estados, DF legislando. A competência legislativa é concorrente, não é privativa da União. Eu vou te dar um macetezinho bobo, que ajuda muito. Lembra da história do Seu Urbano? Preste atenção. Seu Urbano era um cara fraco ou forte? Quem está acostumado com as minhas aulas? Seu Urbano é um cara fraco ou forte? Seu Urbano era um cara... Deixa eu ver se tem alguém que está acostumado. Forte. Boa, Mônica. Seu Urbano era um cara forte. E Seu Urbano, que era um cara forte, estava na rua fazendo bagunça. Aí veio um PM de capacete e veio prender Seu Urbano. Mas Seu Urbano era um cara forte. Aí o que é que o PM fez? Botou Seu Urbano com a corrente, acorrentou as pernas de Seu Urbano juntou as pernas de Seu Urbano, deixou Seu Urbano de perna junta com corrente e levou para a penitenciária. Porque Seu Urbano estava tomando dinheiro dos outros na rua. Se ligue, Seu Urbano, um cara forte, estava tomando dinheiro dos outros na rua. Aí veio o PM de capacete, prendeu o Seu Urbano, levou para a penitenciária e deixou Seu Urbano de perna junta com corrente. Esse PM estava de capacete. Aí as velhinhas que estavam sendo assaltadas por Seu Urbano foram agradecer ao PM e perguntaram: seu PM, eu posso tirar uma foto, fazer uma selfie aqui pro meu Instagram com o seu capacete? Ele não, porque o capacete é um símbolo privativo da PM, só um PM pode usar farda. O capacete é privativo de PM, é privativo o capacete de PM. E o PM de capacete, e capacete é privativo de PM, prendeu o Seu Urbano, um cara forte, estava fazendo bagunça na rua. Levou para a penitenciária e botou de corrente de perna junta. Quem é que está com corrente aqui de perna junta? Seu Urbano. Seu Urbano está com corrente de perna junta onde? Na penitenciária. E ele é o quê? Forte. Olhe, quem é que está com corrente na história? Seu Urbano. Competência concorrente. Competência concorrente. Urbanístico. Seu Urbano foi para onde? Para a penitenciária, não foi? Penitenciário. Ele era o quê? Forte. F de financeiro, O de orçamentário, T de tributário, E de econômico. É o dinheiro, é o cifrão, as matérias que envolvem dinheiro. Financeiro, orçamentário, tributário e econômico. Forte. F de financeiro, O de orçamentário, T de tributário, E de econômico. Ficou concorrente na penitenciária de perna junta, juntas comerciais. Competência concorrente. Do voo 5877 com destino ao Rio de Janeiro e conexões. É meu voo. Por gentileza, identifique-se no portão 1. Então, Seu Urbano, um cara forte, de perna junta, concorrente na penitenciária. Direito penitenciário, direito urbanístico, direito financeiro, orçamentário, tributário, econômico, tudo, direito, juntas comerciais, tudo isso é competência concorrente. Tudo bem? Competência legislativa concorrente. Quem prendeu o Seu Urbano? O PM de capacete, e o capacete é privativo. Então, deixa eu só perguntar se já fechou o embarque aqui. Peraí, rapidinho. Opa. Ainda está aberto o embarque para o Rio, né? Só um segundo, pessoal.
porque eu estou aqui atento na aula aqui, tá, o embarque está aberto ainda, né? O embarque correu, eu fico aguardando o chamado. Vai iniciar daqui a 2 minutos. Tá, obrigado. Então não chamou ainda não, beleza. Então, o PM de capacete. E o capacete é privativo de PM. Na história, concorrente é ser urbano. O PM está com capacete, que é privativo. O que é privativo? Capacete de PM. Aí na prova, competência privativa é o quê? Capacete de PM. Capacete. Olha as letras. Abre o artigo 22 da Constituição, inciso 1. Tá tudo lá. C de civil, A de agrário, P de penal, A de aeronáutico, C de comercial, E de espacial, T de trabalhista, E de eleitoral, capacete, de desapropriação, PM, processual e marítimo. Então, veja, né? Veja que capacete de PM, o PM com capacete é privativo dele, é farda, só ele pode usar. Competência privativa, capacete de PM. Abre o artigo 22 da Constituição e olha os ramos do direito, tá lá. E a competência concorrente, quem é que ficou de corrente? Ser urbano. Por que botaram a corrente nele? Porque ele era um cara forte. Aí botaram ele de perna junta para ele não correr. Aonde? Na penitenciária. Então, ser urbano, o cara forte. Na penitenciária, concorrente de perna junta. Quais são os ramos? Direito penitenciário, direito urbanístico, juntas comerciais e direito financeiro, orçamentário, tributário e econômico. Entenderam, meus amigos? Não tem como errar. Vamos lá. Dica 3. Dica 3 para vocês, tá certo? A banca pode perguntar a vocês quais são as competências privativas da Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados tem 5 competências privativas, lá no artigo 51 da Constituição. A Câmara tem 5 competências privativas. Estão nos 5 incisos do artigo 51 da Constituição. Meu avô. Então vamos lá. Artigo 22, inciso 1 da Constituição. Artigo 22, inciso 1 da Constituição. Só um segundo. Bom, vamos lá. A Câmara tem, o que eu vou dizer a você é o que eu digo a todos, continuar estudando para melhorar, agradecer a Deus por fazer 38, tem gente fazendo 25 e se esforçar para se superar. Mágica não tem, não existe comprimido da aprovação e ninguém vai fazer por você o que só você pode. O que você tem que fazer é estudar mais e mais e mais, beleza? Vamos lá. Então, vamos juntos. Quais são as competências privativas da Câmara? Bom, a primeira delas é privativo da Câmara autorizar, mediante um quórum de 2/3 ou mais dos seus membros, processos contra o presidente da República, o vice e os ministros de Estado. O artigo 51, inciso 1, diz que é privativo da Câmara autorizar, mediante um quórum de 2/3 ou mais dos deputados, a autorização dada para processar presidente, vice e os ministros de Estado. Em regra, essa norma se aplica para o presidente. Para o vice, para os ministros de Estado, ela só vem se aplicando quando existe crime praticado em concurso de pessoas envolvendo o presidente, o vice, o presidente e os ministros. Via de regra, se faz uma interpretação restritiva para colocar a destinação dessa norma para o presidente. A gente só vem aplicando essa norma para ministros de Estado, necessidade e autorização da Câmara, quando há um crime praticado por todos eles em concurso de agentes, né? O crime praticado a mãos plurais. E aí você aplica também. Como regra, é para o presidente. Mas, no texto do artigo 51, inciso 1, isso pode cair na sua prova, está previsto que é necessária a autorização da Câmara por 2/3 ou mais para processar o presidente, o vice e os ministros de Estado. Se for num provão de marcar, num provão objetivo, marque verdadeiro, porque esse é o texto que está na Constituição. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, cuidado porque, não obstante esteja escrito que é privativo da Câmara autorizar o processo contra o presidente, no caso do impeachment da Dilma, o STF, desde a DPF 378 de dezembro do ano passado, o STF entendeu que o Senado também tem que autorizar a instauração do processo no crime de responsabilidade. Então, não obstante o texto da Constituição diga que é privativo da Câmara dar a autorização para processo contra o presidente, é privativo da Câmara por 2/3 ou mais dos seus membros, mas o Senado também tem que dar autorização. E aí preste atenção, no crime de responsabilidade, após a autorização dada por 2/3 ou mais da Câmara,
é necessário que haja uma autorização no Senado. E no Senado, essa autorização tem que ser por maioria simples. Basta a maioria simples, maioria relativa. Não precisa de maioria qualificada. Então, para que hoje haja uma autorização para processar o presidente do país por crime de responsabilidade, você vai ter a chamada necessidade de autorização binária. O juízo de pré-libação é duplo, tem que ter autorização da Câmara e do Senado. A Câmara por um quórum de 2/3 e o Senado por um quórum de maioria simples. Com as duas autorizações se instaura o processo. Instaurado o processo, o presidente é afastado por até 180 dias. Se o processo não se concluir, o presidente volta ao exercício do mandato, porque ele foi eleito pelo povo. E durante o afastamento dele por até 180 dias, o vice-presidente assume. Se o vice, que no caso foi o Temer, não pudesse assumir, o presidente da Câmara assume. Se esse não pudesse, o do Senado. Se nenhum dos dois pudesse, o presidente do Supremo. Então vamos lá? Para ter o processo no crime de responsabilidade, autorização binária. Primeiro na Câmara, depois no Senado. Na Câmara, 2/3 ou mais. No Senado, maioria simples, maioria relativa. Instaurado o processo, afastamento do presidente por até 180 dias. Processo não concluído, o presidente volta para o exercício do mandato. Bom, enquanto o presidente fica afastado, quem assume é o vice-presidente, que também é eleito pelo povo. O Temer foi eleito pelo povo. O Temer não está cobrindo, fazendo um favor. O Temer foi eleito pela população. Quando as pessoas votaram na Dilma e no Temer. Se o Temer não pudesse exercer o mandato, quem exerceria seria o presidente da Câmara. E se esse não pudesse, o do Senado. Se nenhum dos dois pudessem, o do STF. Primeiro Casa do Povo, Câmara, depois a Casa Madura, Senado, depois o Judiciário no órgão jurisdicional supremo, presidente do STF, ok? Quem foi a primeira mulher presidente do Brasil? Ellen Grace, enquanto presidia o Supremo, presidiu temporariamente o país. Quem foi o primeiro negro presidente do Brasil? Joaquim Barbosa, enquanto presidente supremo, atuou temporariamente presidindo a República Federativa do Brasil. Tudo bem? Bom, além da competência, assim, instaurado o processo do crime de responsabilidade, lembre que o presidente do Supremo preside o julgamento, e não se esqueçam, meus amigos, meu amigo Dalmo do Saber Mais Direito, um beijo no coração, obrigado pelo carinho de todos. Inaugurado o julgamento, para condenar o presidente ao impeachment, ao impedimento definitivo do cargo, ficando incompatível por 8 anos com a função pública e perdendo o cargo, tem que ter quórum de 2/3 ou mais dos senadores. Então, meu amigo Bouré, meu amigo Dalmo Saber Mais Direito, para que caiba a condenação da Dilma, tem que ter 54 ou mais senadores apoiando a ideia de condená-la, de delibá-la. Então, cuidado, isso pode matar você na prova. Para o autorizar a instauração do processo, e aí é juízo de pré-libação é maioria simples, mas para condenar, para delibar, é 2/3 o quórum mínimo exigido. Então o Senado tem que conseguir 54 dos 81 senadores para condenar a Dilma no impeachment. Se não tiver 54, ela não está condenada, ela exerce o mandato até o final. Tudo bem? Então cuidado na prova, porque o juízo senatorial no Senado de pré-libação, autorização, é maioria simples. O juízo de delibação é de 2/3 ou mais dos senadores. Tudo bem? Beleza? Beleza. Isso, a Dilma foi a primeira mulher eleita e vai ser a primeira mulher expulsa também, né? Isso aí, tá? E Ellen Grace foi a primeira mulher, né, como jurista a presidir o país. Vamos lá, vamos embora. Então, galerinha, quais são as outras competências privativas da Câmara? É privativo da Câmara, né, exigir do presidente da República, caso ele não cumpra voluntariamente o dever, a prestação de contas. É privativo da Câmara exigir do presidente da República a prestação de contas da administração, se ele não prestar as contas. O presidente tem um prazo de 60 dias no começo de cada ano, a contar do início da sessão legislativa anual. Vamos lá, que vinha. Do início da sessão legislativa anual, o presidente tem, Arnaldão, um prazo de 60 dias. 60 dias a contar do início da sessão legislativa anual para prestar contas ao povo, né, a respeito do que aconteceu na administração pública por ele chefiada no ano anterior. Essa prestação de contas é fundamental. Em regras, a partir de 2 de fevereiro, que é quando começa a sessão legislativa, né? Então ele tem 60 dias para prestar as contas. E prestar as contas dá uma satisfação sobre 5 segmentos: contabilidade, orçamento, finanças, operações e patrimônio. Então é aquele controle externo que o Congresso, com auxílio do TCU, exerce sobre a administração. O Congresso fiscaliza a administração e o controle externo da administração pública com auxílio do Tribunal de Contas da União. E o presidente da República, como chefe do Executivo, chefe maior do alto do poder hierárquico, ele tem que prestar as contas ao Congresso. Essa prestação de contas é um demonstrativo documentado de como andou a vida da administração no ano que se encerrou, na contabilidade, orçamento, finanças, operações e patrimônios.
é aquela fiscalização COFOP, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. E aí o presidente da República tem que prestar as contas. Se ele não prestar, a Câmara é quem tem privativa competência para exigir essa tomada de contas. E é privativo da Câmara. Só a Casa do Povo pode bater na porta do chefe do povo, eleito pelo povo, para pedir as contas ao chefe do povo. Então somente a Câmara, é privativo da Câmara, tem competência para exigir do presidente da República a prestação de contas se ele não a entregar no prazo de 60 dias. Professor, se o presidente não entregar, alguma outra autoridade pode fazer? O chefe da Casa Civil, o ministro da Justiça? Não. A prestação das contas é privativa do presidente, porque se não for aprovada essa prestação, ele pode sofrer um impeachment. Veja o que está acontecendo com a Dilma. Nas pedaladas do orçamento, na abertura dos créditos sem autorização legislativa, ela está submetida agora ao impeachment por conta da prestação equivocada de contas. Pedalou, se fudeu. Pedalou, se fudeu. Se é crime de responsabilidade ou não, são diferentes opiniões jurídicas. Na minha humilde opinião, eu estudo direito há 20 anos. Ela cometeu o crime, para mim, como jurista, ela é criminosa. Ela cometeu o crime. Agora, eu respeito a opinião diferente de vários amigos e não tem nenhum problema. Tá certo? Cada um é livre para pensar e ter a sua opinião, respeitando sempre com afeto, com ternura, a divergência. Na minha opinião, a pedalada que ela cometeu é crime de responsabilidade e ela tem que ser deposta porque ela praticou crime na gestão do país. Mas essa opinião não é unânime e a gente tem a obrigação, no mínimo moral, segundo cívica, de respeitar a diferença e não divergir e respeitar. E ninguém tem que brigar porque pensa diferente. Isso é inteligência para a coexistência. Bom, então o presidente tem a competência privativa para a prestação de contas. Se o presidente não prestar, ninguém pode prestar. O artigo 84, inciso 24, o artigo 84, inciso 24 da Constituição, determina, anote, 84-24, que é privativo do presidente a prestação de contas. Somente o chefe do país pode prestar as contas do que ele chefia. Ninguém subordinado a ele pode chegar lá e prestar as contas, porque isso vincula ele como chefe da casa. Então é privativo do presidente prestar as contas. Se ele não prestar no prazo de 60 dias a contar do início da sessão legislativa anual, 84, inciso 24, para o presidente prestar contas, ok? Se ele não prestar em 60 dias da abertura da sessão legislativa anual, é privativo da Câmara exigir a tomada de contas. Artigo 51, inciso 2, tudo bem? Então vejam duas competências privativas da Câmara: autorizar por 2/3 do processo contra o presidente e exigir a tomada de contas se não houver a prestação voluntariamente feita no prazo sexagenário. A terceira competência, a quarta e a quinta são simples, né? São simples. Sim, se ela sofreu impeachment, fica inabilitada por 8 anos. Vamos lá. São simples as outras 3. O pessoal que está na fila está andando, eu estou olhando aqui, que está espelhado o celular, eu estou vendo aqui atrás. Tá? Quando todo mundo entrar, eu entro. Você é o último aí, como sempre, né, galera? Sempre o último a entrar no avião, né? Então, veja. É privativo da Câmara eleger 2 membros. É privativo da Câmara eleger 2 membros para o Conselho da República. O Conselho da República é o órgão de consulta máxima do presidente, onde o presidente se consulta, se aconselha para tomar certas decisões estratégicas que são fundamentais. Por exemplo, decretar intervenção federal, estado de defesa, requerer ao Congresso autorização para decretar estado de sítio. Tem que ouvir primeiro o Conselho da República e, a depender do que seja, o Conselho Nacional da Defesa. O Conselho da República é o órgão de consulta máxima do presidente. Esses 2 órgãos, Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional, que são os órgãos de consulta, estão em 3 artigos chaves da Constituição. Os artigos 89, 90 e 91 da Constituição da República. Nesses 3 artigos, 89 a 91 da Constituição da República, vocês vão encontrar a presença do Conselho da República e do Conselho da Defesa. E o Conselho da República é o órgão de consulta máxima. 2 membros são indicados pela Câmara, outros 2 pelo Senado. Então a Câmara indica 2 e o Senado indica mais 2, tudo bem? É privativo da Câmara elaborar seu regimento interno. É privativo da Câmara elaborar seu regimento interno. Somente a Câmara pode organizar o regimento da atividade funcional da sua própria casa. No mesmo linear, para encerrar o quinteto, é privativo da Câmara dispor sobre a sua organização funcional, sobre a criação da sua polícia interna, o funcionamento e o expediente e a iniciativa para o projeto de lei que vai fixar a remuneração dos serviçais, dos empregados que trabalham na Câmara. Então o artigo 51, incisos 1 a 5, elenca esse quinteto de competências privativas da Câmara dos Deputados, exercidas unicameralmente e, evidentemente, fora da atividade legislativa. Nada disso é atividade legislativa. Tudo bem? Bom, ainda temos algumas pessoas na fila, né? Então, vamos para mais uma dica rápida aqui para vocês: controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Lembrem que é muito comum que se indague uma questão sobre a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ok? A ação declaratória de constitucionalidade é uma ação que se ajuiza para pedir ao STF que declare a constitucionalidade de uma lei.
Quando é que se cogita do cabimento do ajuizamento da ADC? É quando eu tenho uma controvérsia nos tribunais, em que alguns tribunais estão declarando certa lei constitucional, outros estão declarando inconstitucional. E eu passo a ter um conflito no exercício da jurisdição que está acarretando grave insegurança para o país. Exemplo, imaginem que passou uma lei dando benefícios a aposentados. O TRF de tal região está dizendo que ela é inconstitucional, negando benefícios aposentados. O TRF de outra região está dizendo que ela é constitucional. Tem aposentados em algum canto do país conseguindo benefício e outros não. Vejam que isso gera uma grave insegurança. A lei é federal, a lei é nacional, ela tem que se aplicar igualmente em todo o país ou não se aplicar igualmente. Nessa situação de controvérsias judiciais acarretando grave insegurança à sociedade, ao Estado, ao país, ao sistema jurídico, cabe aos legitimados à propositura da ação levarem a ADC ao STF. Os legitimados são os mesmos da ADI, são os mesmos legitimados para ADI, ADO, ADC, ADPF, são os legitimados do artigo 103 da Constituição. Presidente da República, PGR, governadores de estados ou do DF, mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, do Senado e dos parlamentos dos estados e DF, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Cuidado, porque não cabe ADC por conta de controvérsia doutrinária. Se parte da doutrina entende que é constitucional, parte entende que é inconstitucional, não cabe ADC. Última chamada para mim, eu tenho que embarcar. Obrigado, tá, querida? Oi, desculpe, você me perdoa? Vou te dar agora, tá? Deus te abençoe ricamente aí, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Deixa eu dar minha identidade aqui. Opa. Então, moçada, não cabe ADC se a controvérsia for doutrinária. De nada, querida. Deus te abençoe. Você consegue vir com a minha poltrona aqui, vou sentar, por favor? Eu assento é 2C, né? Logo ali na frente. Obrigado. Então, só cabe a ADC se a controvérsia for judicial e nunca doutrinária. Lembre que, não obstante, na ADC, o pedido simples seja de declaração de constitucionalidade, cabe declarar a inconstitucionalidade em ADC. É a improcedência. A improcedência da ADC leva à declaração de inconstitucionalidade. Então, eu posso declarar inconstitucionalidade em sede de ADC. Tudo bem? Posso, claro que posso. Tudo bem? Cabe, gente, medida cautelar em ADC. Tem que ter 2/3 dos ministros presentes na sessão, 8 pelo menos, e o deferimento é pela maioria absoluta. Maioria absoluta para deferir, com 2/3 presentes na sessão. Lembre que a medida cautelar na ADC não é para suspender a lei. Não suspende, eu estou pedindo que declare a constitucionalidade. Ó, estou na pista já aqui do aeroporto, ó. Vai estar no avião ali, meu voozinho ali da Goa. Estão vendo? Então, na ADC, a gente pede a declaração de constitucionalidade. Então, a medida cautelar, óbvio que a medida cautelar não é para suspender a lei. É só para suspender os processos em que se está equivocadamente declarando a inconstitucionalidade. E a única ação de controle abstrato, de processo objetivo, que a medida cautelar tem previsão de prazo, 180 dias. A Lei 9868 de 99 prevê um prazo de 180 dias para validar, para a eficácia da medida cautelar da ADC. Na ADC, como se pede a declaração de constitucionalidade, não é necessária a participação do AGU. É aquela ação que, diferente da ADI, o AGU não é obrigado a participar. Eu não preciso do AGU porque ninguém está chamando a lei de inconstitucional. Então não tem por que o AGU defender uma lei que já está se afirmando ser constitucional. Tudo bem? É isso, acho que foram dicas bacanas, né? Vou entrar no avião, estou indo para o Rio de Janeiro, vou fazer ao vivo do Rio de Janeiro, 5 horas da tarde, pelo site do Portal F3, tá certo? Pelo site do Portal F3, vou fazer ao vivo a minha participação, fechando o Gabaritando o Provão. Se tiver alguém que está me assistindo que não me segue no Instagram, me siga, eu estou tão feliz, meu Instagram chegou a 60 mil alunos hoje, Pedro Barreto, Portal F3. Procura lá no Instagram, Pedro Barreto, Portal F3. E se você quiser aprender constitucional, procure o Instagram, @euamoconstitucional, @euamoconstitucional, @Pedro Barreto, Portal F3. Participem no site do Portal F3 do evento Gabaritando, é de graça, é ao vivo, e eu estou chegando no Rio de Janeiro para fazer o encerramento. Amanhã eu já estou em Manaus, com o pessoal de Manaus. Galera de Jampa, estou embarcando, é sempre um amor estar aqui, ó meu dedo, ó. Preciso botar aqui. Ó o nome, João Pessoa. É sempre um caso de amor, PB na PB. Não precisa cobrar nada, é só botar, não tem que botar código nenhum, é de graça. É de graça, só paga se for o presencial do Rio, o online é gratuito. Totalmente gratuito no Brasil inteiro, tem quase 12 mil inscritos. Não paga nada, você vai lá e conclui a compra, custo zero, tá todo mundo assistindo, tá? Beijo a vocês, vou embarcar 5 horas da tarde, eu tô ao vivo no Gabaritando pelo site do Portal F3. Vai ser uma revisão de 2 horas e meia de tributário e constitucional, valeu? Beijo a todos.